Boa tarde a todos os sobreviventes. Vamos à última palestra do primeiro tecnologia de resultado. A próxima palestra se intitula O autogerenciamento e suas implicações na produtividade e qualidade de vida. Vandressa é graduada e pós-graduada em Estética e Cosmética, mestre em Saúde, idealizadora do Instituto Vandressa Bueno. Atua nos segmentos de educação, comunicação e desenvolvimento humano. Ministra cursos, palestras e assessoramento à indústria estética e cosmética brasileira. Possui renomada experiência e vivência internacional em países como Portugal, Itália, Espanha, França, Inglaterra e Estados Unidos. É personal e profissional coaching. Empreende como beauty business coach e incentiva o empreendedorismo feminino através do projeto Empreende Human. É com muita honra que a HTM Eletrônica e toda a sua família recebe professora Vandressa Bueno. Obrigada, Márcia. Gente, eu fico emocionada de ouvir alguém falar da gente tão bem, né? Obrigada, Márcia. Eu quero agradecer, gente, primeiramente a HTM pelo convite. Trouxe a coaching Vandressa de Florianópolis, né? Aquela cidade... Vocês conhecem Florianópolis? Tem muitos paulistas em Florianópolis, gente. Os paulistas, no final do ano, eles se embriagam com aquela beleza natural, né? E a HTM, ela todos sabem, né, é uma indústria de equipamentos muito renomada aqui no nosso país. E quando uma indústria de equipamentos, ela oferece um dia de cases de sucesso, de coaching, de business, mostra o quanto essa indústria está pensando no desenvolvimento do seu cliente, não é verdade? Então, parabéns à HTM. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu sou esteticista de formação acadêmica e faz 3 anos que eu conheci o processo de coaching. Busquei o processo de coaching pelos meus alunos na universidade, que, professora, me ajuda, estou desorganizado, não tenho metas, estou um pouco perdido, só que eu não tinha ferramentas para orientá-los. Sempre fui uma pessoa muito planejada, muito organizada, sempre trabalhei com objetivos e metas. Construí uma história em 18 anos no segmento da estética e cosmética. E quando cheguei próximo ao coaching, me deparei com muitas ferramentas. Comecei a desenvolver o processo de coaching e hoje o coaching ele tomou uma proporção na minha vida que eu não imaginava. E fiquei muito feliz com isso, porque trabalhar com desenvolvimento humano é algo fantástico, é algo maravilhoso. Então, se alguma palavra minha tocar o coração de vocês e transformar qualquer atitude ou comportamento na vida de vocês, valeu muito a pena a minha viagem de Florianópolis até aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos falar de autogerenciamento e suas implicações na produtividade e qualidade de vida. Vamos começar com a palavra sucesso, né, gente? Primeiro que também preciso parabenizar a Flávia Medeiros, né? A Flávia Medeiros, eu acho que ela é um presente de Deus na nossa vida, né? É muito importante nós encontrarmos pessoas como ela para que nós possamos nos inspirar, né? Muitas vezes nós acompanhamos pessoas de sucesso e colocamos a palavra comparação, né? Mas vamos trocar a palavra comparação pela palavra inspiração. É normal colocar a palavra comparação, porque nós nos comparamos a pessoas que têm mais experiências que nós. É natural, né? Só que vamos fazer essa troca, né? Palavra comparação pela palavra inspiração, né? Foi linda a palestra dela. Ela
ela é uma empreendewoman, ela é uma mulher de muito sucesso. O que é sucesso, né? Quando se fala sobre o autogerenciamento, essa capacidade gerencial, é para que nós possamos galgar ou alcançar algum objetivo, alguma meta, ou nos organizar melhor, né? Então, existem várias definições para o sucesso. Eu tenho trabalhado com essa definição de sucesso, porque sucesso é muito individual. Então, Dale Carnegie, ele fala o seguinte: sucesso é conseguir o que você quer. Vocês concordam com essa definição? Sucesso é conseguir o que você quer. Para alguns, sucesso é estar nesse palco. Para outros, é estar nessa cadeira. Para outros, é estar em casa, sem fazer nada, né? Muitas vezes nós observamos pessoas com grandes talentos e não desenvolvem esses talentos. Eu que sou coaching, fico extremamente agoniada com isso. O meu traço, né, o meu caminho, o meu plano de trabalho é coaching de carreira. Então, quando eu vejo uma pessoa muito habilidosa, eu já imagino várias coisas dela desenvolvendo. Mas existem pessoas que têm grandes habilidades e querem uma vida normal. Concorda? Para ela, aquilo é um sucesso, né? Então, sucesso é conseguir o que você quer. E felicidade é gostar do que você conseguiu. Então, vamos hoje buscar o autogerenciamento pensando no nosso sucesso, que é aquilo que nós queremos. Hoje nós vivemos uma correria frenética. Concorda, gente? É uma loucura. Será que São Paulo é uma correria frenética? Imagina, né? Informações no mundo inteiro, cobranças por inovação, competitividade, sobrevivência no mercado, e o tempo se tornou o quê? Um objeto de desejo, né? O tempo se tornou um objeto de desejo. Há alguns meses atrás, eu vi um anúncio através do Facebook, e o anúncio era um anúncio de uma palestra, que era o Novo Luxo. E eu fiquei muito intrigada com esse assunto. Eu me organizei e fui nesse evento sobre o Novo Luxo. Foi uma das melhores palestras que eu assisti até hoje. Porque a palestrante, ela é uma grande especialista do mercado de luxo, renomada internacionalmente. E, gente, ela comprovou de todas as tendências, entre todas as tendências, que o novo mercado de luxo é o tempo. O luxo não é mais o que o dinheiro compra. Olha isso. O luxo não é mais o que o dinheiro compra. O luxo tem a ver com escolhas. Concorda? O luxo tem a ver com escolhas. Aquilo foi muito impactante na minha vida, porque eu estava no momento de transformação, eu estava no momento de decisões profissionais, né? E às vezes as pessoas, poxa, eu quero mais tempo, eu preciso de mais tempo. Mas para que precisa de mais tempo, se o tempo que tem não consegue organizar? Não é verdade? Então, o novo luxo é ter tempo, fala-se mais do ser do que do ter, né? Então, vamos já guardar essa palavrinha na nossa mente e no nosso coração. Que o novo luxo é fazer escolhas. Escolhas. Quando nós pensamos em autogerenciamento, nós vamos pensar também em escolhas. Escolhas. Nós, o tempo todo, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, nós fazemos escolhas e resolvemos problemas. É o dia todo fazendo isso. Se a gente parar para pensar, nós fazemos escolhas e resolvemos problemas. Fazemos escolhas e resolvemos problemas. Se eu quero mais tempo, eu preciso fazer escolhas. Autogerenciamento versus improdutividade ou produtividade. Tem relação? A gente não começou a falar ainda muito sobre esse assunto. Mas para vocês, tem relação? Autogerenciamento e improdutividade ou produtividade? Tem relação? Tem, né? Gente, olha só. Ele é um problema, a improdutividade é um problema atual e é um problema mundial. Vou trazer dados super atuais para vocês, que vocês ficarão assim muito assustados, assim como eu fiquei. Como a Márcia me apresentou aqui, eu fiquei muito emocionada. A gente escreve, né? A gente manda os textos, né? Mas quando uma pessoa fala sobre, a gente sempre emociona. Eu fiz alguns trabalhos fora do Brasil e mandei uma série de temas sobre palestras e cursos que eu poderia desenvolver. E, gente, a Europa, vários países que eu passei,
Eles queriam que eu falasse, fale, professora, por favor, sobre autogerenciamento, sobre coaching, sobre produtividade. E eu fiquei super assustada, né, em pensar que isso não é um problema só nosso. Isso é um problema mundial, mundial. Nós pagamos um preço muito alto pelo excesso de informação que temos, concorda? Nós pagamos um preço muito alto por ter um iPhone, né? Por ter informação a todo tempo, né? Então, a improdutividade hoje, ela independe da idade, eu tenho um filho adolescente e eu percebo muito isso, né? Depende da área de atuação e depende do nível hierárquico, né? Ainda a improdutividade é a falta de planejamento adequado. As pessoas se tornaram multitarefas, concorda? E a gente vai discutir sobre isso. Falta de prioridades claras. Hoje eu vou deixar vocês bem racionais. Vocês farão grandes mudanças na vida de vocês a partir dessa palestra, gente. Afobação e desespero gera improdutividade, concorda? Afobação e desespero, né? Senso de urgência deixa tudo para a última hora, isso é um problema. Depois eu faço, né? E falta de objetividade. Isso é muito característico da mulher, concorda? Falta de objetividade. Será que os maridos ou os namorados, quando a gente vai contar uma história, vai direto ao ponto? Não é? A gente dá uma volta enorme para contar uma história, né? E isso, gente, o que a improdutividade gera? Será que no final do dia, da semana, do mês, do ano, quando você se sente improdutivo, você se sente feliz? Não, né? A improdutividade, ela gera um desânimo muito intenso. E isso, se a gente for... Eu estou trabalhando com coach, faço alguns assessoramentos, eu percebo que muitos níveis de depressão têm relação com a improdutividade. Onde a pessoa a pessoa gera uma insatisfação consigo, ela percebe que ela não está desenvolvendo na sua carreira, ela percebe que o mercado está totalmente dinâmico, né? A Flávia, na palestra, ela foi perfeita, onde ela apontou essa transformação, que de daqui a 3 a 5 anos as coisas irão mudar muito. Então, imagine se eu estou improdutivo, numa sociedade, num universo onde a tendência é uma mudança constante, como que a minha carreira, o meu desenvolvimento, ele pode prosperar? Certo? Então, a improdutividade, ele é um problema mundial. O autogerenciamento tem relação com o quê? Com a gestão do tempo, né? Autogerenciamento é gestão do tempo. E eu gosto muito desse conceito aqui, que é breve, mas ele resume muito sobre o autogerenciamento. É a arte de organizar a vida de forma a controlá-la e evitar perdas de tempo. Eu coloquei até em destaque, em vermelho, identificar as prioridades. Gente, já guardem isso com vocês. Autogerenciamento é identificar prioridades. Se eu estou sem tempo, se eu sou multitarefa, se eu não tenho tempo para nada, eu não consigo identificar as minhas prioridades. E alguns outros fatores que nós vamos desenvolver. Eu gosto muito quando as pessoas perguntam para mim: ai, Vandressa, tu está na correria, você não tem tempo? Eu falo: não, eu tenho tempo. As pessoas se assustam muito, gente, quando eu digo que eu tenho tempo. É muito engraçado. E por que eu tenho tempo? Porque eu só faço aquilo que é prioridade. Eu só faço aquilo que é prioridade. Mas tem algumas regrinhas para a gente saber o que é prioridade. Por isso que eu disse que hoje vocês vão ficar um pouquinho mais racionais. Coitado dos maridos e das esposas. Vamos lá. Aqui uma mensagem lúdica, mas que remete muito ao autogerenciamento. A Alice, né, lá no País das Maravilhas, ela pergunta para o gato: qual direção devo seguir para sair daqui? O gato responde: isso depende bastante de para onde você quer ir. E a Alice: não importa muito. E o gato: então, qualquer direção serve. Se eu estou com dificuldades no meu autogerenciamento, se eu não tenho clareza das minhas prioridades, será que eu vou ter clareza do meu caminho?
O autogerenciamento, ele está muito atrelado a objetivos e metas, né? Ele está muito atrelado ao caminho, à linha reta que eu devo seguir. E dentro do autogerenciamento, nós temos que repensar muito bem o nosso tempo, né? Essa é uma tríade do tempo, desenvolvida por Christian Barbosa, que é um especialista mundial em produtividade. Eu sou fã número 1 dele, né? Eu falo o tempo todo dele. Meu marido, quem é esse Christian? Quem é esse Christian? Eu sou muito fã dele, né? E ele dividiu o tempo, o nosso tempo, em 3 esferas. Olha só que interessante. Na esfera do importante, do urgente e do circunstancial. Então, o nosso tempo é dividido nessas 3 esferas. Então, eu me dedico ao que é importante para a minha vida e cada um tem que saber o que é importante para si. Concorda? Há um tempo atrás, uma aluna chegou para mim, professora, é importante para mim é fazer as minhas unhas toda semana. Eu preciso fazer as minhas unhas. Aquilo me traz uma sensação de conforto, eu me sinto bem. Então, isso não pode sair da sua rotina, jamais. Para alguns, importante é dormir 8 horas. Para outros, é fazer uma meditação, é brincar com seus cachorros, é passar mais tempo com o filho, é jantar ou almoçar, fazer uma refeição com a família, é ler algum livro. Então, o importante, ele precisa existir na nossa vida. O urgente, gente, ele é um grande ladrão do tempo. Porque tudo que nós não nos programamos, o que acontece? O urgente aparece. E o urgente, quando aparece, ele destrói a sua programação. Só que o urgente nós nunca conseguimos eliminar, concorda? Muita coisa pode aparecer no urgente. Vamos supor que vocês estão aqui na feira, né? E infelizmente você perde a bolsa. Olha que coisa mais chata. Vai acontecer uma urgência. Isso não é para acontecer, mas pode acontecer. Você está dirigindo seu carro, um pneu fura. Você está trabalhando, filho ficou doente, o colégio ligou. Então, o urgente, ele sempre vai existir, mas nós precisamos evitar quando nós podemos. Uma conta para pagar tem que ser paga no dia. Meus produtos home care, meus produtos profissionais estão terminando, a compra tem que ser feita na feira. Né? Então, nós precisamos nos organizar para o urgente não aparecer de repente, né? E ele sempre vai aparecer de repente, mas evitar o contexto geral. E o circunstancial, prestem bem atenção no circunstancial, que depois tem um dado alarmante sobre nós brasileiros. Olha só. Olha, o circunstancial são aquelas atividades ou tarefas que nós perdemos tempo, que não nos agrega a nada. Por exemplo, ficar olhando para a TV sem prestar... Mas isso é importante, às vezes, para alguns. Concorda? Eu gosto de ficar olhando para a TV e não assistir nada. É muito relaxante, não é verdade? Olhar para a TV, Amáblia. Olhar para a TV e você não vê nada. Aquilo, para mim, é uma delícia. Aquilo é importante. Mas se eu ficar várias horas, isso vai começar a me prejudicar, concorda? Várias horas na rede social. Né? Isso pode ser um circunstancial. Ou pessoas que nós vamos falar que tiram muito a nossa atenção, você fica horas com aquelas pessoas e você deixou de ser produtivo. Então, circunstancial são atividades e tarefas que não nos levam a uma evolução. Dentro do autogerenciamento, gente, no contexto do autogerenciamento, nós temos que pensar quais são os papéis sociais que nós executamos. Por quê? Existem alguns papéis sociais que são ladrões do tempo. Por exemplo, o meu papel social. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empresária, eu sou coaching, eu sou professora, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou amiga. Olha isso. Hoje eu estou trabalhando também com projetos voluntários. Olha quantos papéis sociais eu desenvolvo. Né? E muitos papéis sociais, muitas vezes você é mãe demais, você é esposa demais, você é empresário demais. E esse desequilíbrio dos papéis sociais podem tomar uma quantidade de tempo muito grande na nossa vida. Alguns papéis sociais precisam ser eliminados, inclusive. Muitas vezes, eu adoro trabalhar desenvolvendo alguma atividade social. E você acaba se envolvendo em vários projetos sociais. E quando você vê, você não tem mais tempo para nada. Né? Ou você se envolve com um grupo de pessoas, ou você se envolve com os próprios familiares. E isso é um grande problema.
Então, quando nós pensamos na tríade do tempo, no que é importante, urgente e circunstancial, os papéis sociais precisam ser analisados, certo? Aí fizeram uma pesquisa entre mulheres e homens, né? Quem perde mais tempo? Olha só, né? Quem perde mais tempo? Olha aqui a mulher, gente. A mulher fica muito mais ligada no importante do que o homem. Cadê os meninos? Ó, mas depois vocês vão se dar bem daqui a pouco. Olha só. As mulheres ficam muito mais ligadas no... Eu falei importante, né? Importante mulher, aqui, 39,99%, e os homens. As mulheres ficam muito mais ligadas no urgente, por uma questão até cultural. Faltou leite, eu vou no mercado. Eu passo no mercado, né? Ela se impõe. Quem busca o filho no colégio, muitas vezes, a mulher se impõe. Isso mais, essa pesquisa apontou mais para uma questão de gênero, uma questão de cultural. Dela sempre se colocar diante dos afazeres domésticos e dos filhos, né? Mas olha a belezinha dos meninos aqui, olha aqui a belezinha dos meninos. Fica olhando para a TV sem enxergar nada. Olha aqui, chopezinho, jogar o futebolzinho. Então, os homens, por exemplo, quando se encontram, trocam um papo, não é assim? Troca uma ideia, né? Então ele consegue ficar mais tempo no circunstancial que as mulheres, né? Porque a mulher está sempre no multitarefas, né? Mas também não é muito, né? Este foi um dado, gente, olha este dado aqui, 2018, saiu quentinho agora, gente. Esse dado é muito sério. 1/3 do tempo dos brasileiros é focado em atividades circunstanciais, gente. Isso é muito sério. É um novo dado da Tríade do Tempo de 2018, a nova edição, né, do livro Tríade do Tempo. Aí o Cristiano Barbosa, ele fez o quê? Ele fez um comparativo, um exemplo. Se nós dormimos 8 horas por dia e ficamos acordados, né, aqui em atividades relevantes 10 horas e 30, né, 10 horas e meia por dia realizando atividades, nós desenvolvemos atividades e tarefas circunstanciais que não nos agregam a nada, uma média de 5 horas e meia por dia. Isso é muito tempo, gente. Você imagina isso numa semana, né? Então, eu acredito que esse tipo, as redes sociais que estão tomando conta, o WhatsApp, que acabam nos dispersando muito, tem tomado aí grande relevância nesse dado. Tá? Mas isso é muito sério quando nós paramos para pensar em produtividade. E produtividade não é tempo de trabalho, concorda? Porque pensa quantas refeições foram feitas nessas 10 horas, né? Quantas coisas aconteceram ali. Perder 5 horas é algo muito problemático, né? Porque algumas pesquisas comprovam que nós somos produtivos apenas 4 horas por dia. Apenas 4 horas. Nosso maior pico de produtividade. Depois a gente só executa. Mas como que seria o perfeito? Como que eu poderia assim, equilibrar o meu tempo? Uma tríade perfeita. A tríade perfeita, conforme a tríade do tempo, seria essa distribuição aqui, ó. 70% do nosso tempo ser destinado a atividades importantes, que aí envolve tudo, lazer, trabalho, tudo que é importante para a sua vida. 25% é urgente, porque nós não temos como eliminar, porque ele pode aparecer a qualquer momento, mas nós precisamos organizar para evitar o urgente. Quando eu faço meu planejamento semanal, normalmente eu trabalho sempre com 15 dias de antecedência, meu planejamento sempre com 15 dias. Eu já faço evitando urgência. Sempre aparece uma urgência, sempre. Mas eu já estou planejada para não aparecer, mas sempre vai aparecer. Tá? E circunstancial, 5%. Eu, por exemplo, adoro tomar um café com uma amiga, almoçar. Isso está onde? No importante. O circunstancial é aquele que a gente não permite que nós evoluamos. São atividades que não nos trazem evolução. A Flávia falou alguma coisa relacionada a isso aqui, né, gente? Para melhorar a nossa tríade do tempo, nós precisamos o quê? Descentralizar, delegar e dizer não, gente.
O Christian Barbosa, que trabalha a produtividade, ele sempre fala que um dos povos que tem mais dificuldade para dizer não é o povo brasileiro. Que nós somos também muito amáveis, gente. Nós temos medo de ofender. Ai, não vou dizer não porque a pessoa vai ficar chateada, né? Eu digo muitos nãos. Meu marido até brinca. Poxa, tu fala não até em outros idiomas. Aprendi a falar não em várias línguas, né? E esses dias, poxa, por que eu falo tanto não, tanto não, tanto não? Porque eu sei exatamente quais são as minhas, o quê? Prioridades. Eu sei quais são os meus objetivos. Se eu dizer sim, 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 como é que vai ficar as prioridades, os objetivos? Elas desaparecem. Então, se você fala muito sim, porque não tem clareza em prioridades, não tem clareza em objetivos. E dizer não, gente, a gente pode dizer um não com uma justificativa, né? Você é um não posso, né? Diga um não com justificativa, né? Agora, se a pessoa ficar chateada, a gente não tem o que fazer, certo? Esse slide é super importante. Olha só, o autogerenciamento, ele deve ser orientado para a realização de metas. Presta bem atenção. O autogerenciamento deve ser orientado para a realização de metas. Vamos dividir aqui. O que é objetivo? O objetivo é onde eu quero chegar. O objetivo é onde eu quero chegar. Vamos supor um exemplo bem simples. Meu objetivo é sair por aquela porta. Esse é o objetivo. Meu objetivo é sair pelaquela porta. Quais são as minhas metas? As minhas metas correspondem à quantidade de passos que eu tenho que dar para sair pelaquela porta. Então, o meu autogerenciamento, ele é atrelado à realização de metas. Então, vamos supor o seguinte. Uma vez por semana, eu vou dar um passo. Uma vez por semana, eu vou dar um passo. Em algum momento, eu vou sair pelaquela porta? Sim. Né? Então, o autogerenciamento, ele é atrelado à realização de metas. Por que eu preciso me organizar? Por que eu preciso gerir melhor o meu tempo? Porque eu preciso cumprir as minhas metas para atingir o meu objetivo. E vários especialistas dizem, trabalhem com metas pequenas, metas factíveis. Porque toda vez que eu der um passo, eu não vou ficar feliz? Poxa, essa semana eu dei um passo, me senti produtiva? Claro. Consegui gerir melhor o meu tempo? Sim. Tá? Então, vamos pensar nisso. Então, metas, o que são metas? São tarefas, são compromissos, são atividades. Metas são tarefas, atividades e compromissos que devem estar semanalmente nas nossas agendas, que depois a gente vai estar conversando. Coloquei essa frase aqui, gente. O presente só nos faz evoluir quando está atrelado ao futuro. Caso contrário, ele se torna apenas ação. Tá? Então, novamente, o presente só nos faz evoluir quando está atrelado ao futuro. Caso contrário, será apenas ação. Né? Então, nós temos que pensar agora para evoluir no futuro. Caso contrário, só estou agindo, não estou evoluindo. Agora, o seguinte, gente. Eu sempre digo que todo mundo tem foco. Às vezes as pessoas falam, é falta de foco, falta de foco. Todo mundo tem um foco. Usei o exemplo de sair pela porta, né? O objetivo, a porta. As metas são os passos. Meu foco está lá, né? Que é ligadinho, o foco é ligado no objetivo. Mas concorda que perder o foco é fácil? É fácil ou não é fácil? É muito fácil. Por que é fácil, gente? Porque nós perdemos o subproduto do foco. Sabe qual é? O subproduto do foco é a atenção. Nós perdemos a atenção muito fácil. Imagine quantos passos... eu vou dar um passo por semana para sair pela porta. Consegui dar um passo. Na outra semana, outro passo. Na terceira semana, o terceiro passo. Mas na quarta semana, tive um problema de saúde, um problema financeiro, uma decepção, uma ideia legal, que é o próximo slide que a gente vai falar, né? Uma oportunidade diferente apareceu. Então, nós perdemos a atenção com muita facilidade. Manter o foco e manter o objetivo é ter atenção. Ter atenção. Caso contrário, eu perco. E olha que eu já tinha dado 3 passos. Olha isso. E perdi completamente o foco porque perdi a atenção.
E o Steve Jobs já dizia, olha ali, ó, foco significa dizer não a centenas de outras boas ideias. Não é assim? Muitas vezes a gente está com um projeto, um objetivo, aí chega uma pessoa, olha, eu tenho um projeto, principalmente quem está muito exposto nas redes sociais, né? Eu sempre tenho algum convite muito legal aparecendo lá. E eu fico, ai, que legal, faço ou não faço, faço ou não faço. E eu já estou quase perdendo meu foco, olha isso, olha, seduzindo, né? As oportunidades são sedutoras, mas se muitas vezes você aceita essa sedução dessas oportunidades, você perde o foco. Todos nós somos expostos na rede social, não é verdade? Então, nós estamos ali expostos a todas as oportunidades, a tudo que pode acontecer, né? Então, manter o foco é se manter forte. Claro que tem oportunidades que aparecem, e dizer, poxa, é muito legal, né? Eu posso ir por esse caminho que eu atinjo, quem sabe, o meu foco com mais facilidade, né? Nós precisamos estar atentos a oportunidades. Mas tudo que aparece, a gente tem que ter bastante atenção. E a sorte, hein? E a sorte, gente? Eu não preciso de objetivo, não preciso de meta, não preciso de planejamento, porque eu tenho sorte. Richard Wiseman, ele é PhD em psicologia, ele estudou 10 anos a sorte, gente. 10 anos. Será que ele... E ele comprovou que a sorte não existe. Olha que triste isso. Ele estudou 10 anos, olha, 10 anos ele tentando, né, comprovar que a sorte existia. A sorte não existe, mas ele falou o seguinte, ó, mas certos fatores comportamentais e certas atitudes, olha só, criam um ambiente favorável ao conhecimento de determinadas coisas, mas é o óbvio, né? Aí ele classificou 2 pessoas, as pessoas sortudas e as pessoas azaradas. As pessoas sortudas tentam coisas. Uma hora ela vai ter sorte, concorda? Tentam coisas, arriscam, né? Eu vou lá na feira, vou tentar ir na feira, quem sabe alguma coisa acontece. Né? Tenta coisa, saiu da zona de conforto, né? E as azaradas? Olha ali. Sofre de paralisia por análise. Será que eu vou na feira? Fica assim, né? Será que eu vou? Eu acho que eu não vou. Não sei, será que eu vou? Né? Azarada. Totalmente azarada, né? Então, vamos pensar, se você quer ser uma pessoa sortuda, nós temos o quê? Que tentar coisas, né? Essa pessoa que sofre de paralisia por análise, gente, muitas vezes ela é cheia de conceitos, né? Será que eu vou na feira? É tudo igual? Todo ano é igual? Não é assim? Todo ano é igual. Aquela, não, eu vou, né? Um monte de oportunidade aparece. E dentro desse princípio do autogerenciamento, né, de nós sempre termos aí objetivos e metas, manter o foco é dizer não a boas ideias, tem a questão, o princípio da autorresponsabilidade, que eu tenho trabalhado muito nos meus processos de coaching, né? Ou eu assumo a autorresponsabilidade, ou eu assumo o papel de vítima, né? Como é que ele conseguiu ou não consigo? Ele conseguiu porque os pais apoiaram, porque ele tem uma faculdade, porque ele tem dinheiro. Não é assim? Mas eu não tenho sorte, né? Eu não tenho um marido que me apoia, eu tenho filhos, eu tenho 2, 3 filhos, eu não consigo fazer isso. Né? Então, assumir a responsabilidade, gente. Ter a clareza de que nada nem ninguém vai fazer nada por você. Eu digo, só Deus. Só Deus. Né? Eu tenho um relacionamento de 20 anos, sou casada há 20 anos, mas eu não coloco a responsabilidade na minha vida sobre o meu esposo. Eu sei que se eu quiser desenvolver alguma coisa, eu preciso. Assim como ele, que é meu parceiro. Ele sabe que se ele precisa conquistar objetivos, sonhos, ele sabe que ele também não vai poder colocar em mim. Como meu filho também, que esse ano já completa 17 anos. Né? Ano que vem já está com 18 anos. Ele sabe que ele precisa assumir a responsabilidade e aprender a escrever a própria história. Eu tenho encontrado pessoas, gente, no processo de coaching, tem sido assim
tem sido uma história tem sido assim uma vivência muito grande na minha vida o processo de coaching, porque eu tenho encontrado pessoas numa condição de vítima muito forte e pessoas que têm tudo para se desenvolver, mas carregam muletas, inúmeras muletas, histórias e não conseguem se desenvolver. Mas eu não tenho uma faculdade, professor, então vai estudar, não é? Mas eu não tenho dinheiro, vai trabalhar. Mas eu não tive quem me apoiou. Você já viu alguma pessoa de sucesso na condição de vítima, gente? Não. A Flávia Medeiros, ela é um exemplo para todos nós. Ela é um grande exemplo, onde ela assumiu a responsabilidade e hoje ela se tornou a empresária que é. Eu me emocionei várias vezes ouvindo a história dela, né? Se eu não tivesse também assumido a responsabilidade, quem sabe eu não estaria aqui em cima deste palco com vocês. Então, assuma a responsabilidade. Espere de Deus, somente de Deus, né? Não deposite essa carga pesada em cima de ninguém. Cada um já tem a sua própria história. Se organize para isso. Alguns precisam de um pouco mais de tempo para adquirir o seu sucesso. Lembra que o sucesso é conseguir o que nós queremos, né? Outros vai ser mais rápido, porque provavelmente não tem uma família, não tem uma estrutura que demande um pouco mais da sua atenção. Esta é uma das minhas musas inspiradoras, né, atualmente. Quem me acompanha pelas redes sociais sabe que eu estou com um projeto interessante, que é o Empreende Woman, e a Sheryl Sandberg, que é a diretora de operações do Facebook, ela faz muito parte desse projeto com as suas orientações. Ela escreveu o livro Faça Acontecer e ela incentiva muito o empreendedorismo feminino. Hoje ela é uma das 3 mulheres mais bem vistas pelo mundo, né? Mais poderosas no mundo. É uma das 3 mulheres mais poderosas e influenciadoras do mundo. E ela conta como conquistou aí a sua carreira, né? E ela fala muito disso aqui, ó. Feito é melhor que perfeito. Por que eu trouxe essa frase aqui da Sheryl Sandberg? Feito é melhor que perfeito. Porque muitos de nós procrastinamos devido ao perfeccionismo. Concorda? Porque o perfeccionismo tem relação com a autorresponsabilidade. Mas eu não estou pronto ainda. Não. Eu não estou pronto. A Sheryl Sandberg, ela tem um dado no livro dela, que os homens aplicam seus currículos. Olha como nós precisamos aprender com os homens, né? Com os meninos. Que os homens aplicam seus currículos para determinadas vagas com 75% das qualificações daquela vaga. As mulheres só aplicam se tem 100% das qualificações. Olha isso, como nós perdemos grandes oportunidades pelo perfeccionismo, né? Então, feito é melhor que perfeito. O perfeito, ele não existe. O perfeito é o pronto, o perfeito é o ponto final, o perfeito é o acabado, o perfeito é a partir dele, não existe mais evolução. Eu falo isso para vocês, mas eu luto diariamente contra o perfeccionismo. Eu luto diariamente. É uma luta diária para mim. Para mim fazer uma palestra dessa, gente, eu terminei antes de chegar na feira. Para quê, né? Você fica ali, para que isso? Quanta coisa eu procrastino pelo perfeccionismo. Só que como eu trabalho muito autoconhecimento, eu tenho noção o porquê que eu estou procrastinando, por que eu estou adiando, por que eu não estou fazendo? Porque eu quero tudo bem feito. Então, eu tenho vários post-its no meu escritório, feito é melhor que perfeito. Já acordo de manhã pensando isso. Feito é melhor que perfeito. O mercado, não há espaço para o amadorismo. Não é colocar no mercado algo sem qualidade. Mas é o perfeito que ele não existe. Vamos falar um pouquinho do planejamento semanal, que isso aqui é bem importante para o nosso autogerenciamento. Gente, é humanamente impossível entrar numa semana sem planejamento, concorda? Quando a gente não planeja a semana, como é que fica a semana? Só no urgente. Então, nós precisamos aprender a fazer um planejamento semanal. É muito fácil fazer esse planejamento semanal. Como eu falei para vocês, eu já trabalho com 15 dias de antecedência, porque eu sou um pouquinho exageradinha. Só um pouquinho, né? Por isso que a gente está falando sobre esse assunto, né? Mas porque
eu gosto de me planejar bem devido às urgências, né? A gente acaba, às vezes, centralizando algumas atividades. Então, olha isso aqui, gente. Segunda, terça, só na sexta-feira você está feliz? Poxa, por que a semana não pode ser produtiva aí também, né? Primeiro, quando nós vamos fazer o planejamento semanal, nós temos que tirar as vozes da cabeça, que eu vou dar algumas dicas como fazer o planejamento semanal, tá? Concorda que você para na frente do computador ou para desenvolver alguma atividade, você fica sempre com uma informação na cabeça? Tem que ligar para o fulano de tal, tem que mandar e-mail, tem que ligar para o médico, tem que fazer isso. Isso te desconcentra demais. Então, os especialistas em produtividade dizem, tire essas vozes da cabeça, passe tudo para um papel, senão você não consegue se concentrar em nada. Certo? Tira e tum. Eu trabalho com agenda de papel, não consigo trabalhar com agenda eletrônica, e sempre tenho um caderninho comigo, uma anotação, um post-it, que eu tiro as vozes da cabeça e começo a desenvolver a atividade daquele dia. Porque todo dia nós temos vozes diferentes. Todos os dias nós temos vozes diferentes, né? Então, de manhã, sentou no computador, tira a voz da cabeça e começa o seu planejamento. Aqui, gente, quem puder fotografar, vai ajudar bastante vocês, tá? Quanto tempo de planejamento semanal, né, gente? Como é que eu faço meu planejamento semanal? Na verdade, a gente deve fazer uma reunião semanal com você. Olha que delícia, gente, encontrar você. Uma reunião semanal com você. Normalmente, eu faço a minha reunião na quinta-feira, porque no domingo, a maioria das vezes eu estou viajando, tá? Mas quem está em casa no domingo, 20 minutinhos, pega a sua agenda e começa a planejar a sua semana, tira essas vozes da cabeça. E aqui tem uma ordem, né? Uma ordem didática, né? Para como começar, como desenvolver, como fazer esse planejamento semanal, tá? Primeiro aqui, priorizar a saúde, né, gente? Priorizar a saúde. Esses dias assisti um vídeo muito legal e o vídeo falava por que as pessoas não evoluem. Por que as pessoas não evoluem? Aquele tema me chamou muita atenção. Um dos fatores, gente, de por que as pessoas não evoluem é porque as pessoas estão doentes. As pessoas estão cansadas, estão fadigadas, estão com dores de cabeça, estão com problemas intestinais. Olha isso. Uma pessoa sem saúde, uma pessoa doente, ela consegue evoluir? Ela consegue ser produtiva? Não. Então, prioridade da nossa existência, da nossa vida é a saúde. Nós precisamos estar bem, né? Poxa, o que você vai fazer naquela semana para a sua saúde? Né? Essa é uma prioridade de vida. Então, priorizar a saúde, equilibrar os papéis sociais. Durante a semana, nós somos mães, nós somos esposas, nós somos irmãs, não é? Nós somos empresários, nós somos empreendedores, nós temos muitos papéis sociais. Nós somos mães de cachorrinhos, não é? Nós temos animais nas nossas casas. Nós somos donas de casa. Nós somos chefes de cozinha. Tem muita coisa para equilibrar esse papel social, né? Visão abrangente das prioridades. Poxa, eu vou parar e vou pensar, quais são as minhas prioridades essa semana? Aqui, tarefas e compromissos anotados e contabilizar o tempo, gente. Isso aqui é muito importante. Eu trabalho fortemente hoje com as redes sociais. Então, eu trabalho 2 horas por dia com as redes sociais. 2 horas. Eu contabilizo. 2 horas eu vou ficar trabalhando com todas as redes sociais. Terminou 2 horas? Acabou, faço outra coisa. Caso contrário, eu posso ficar o dia inteiro nas redes sociais. E isso é um grande problema, né? Contabilizar o seu tempo. Diminuir as urgências. E olha o 7. Quais serão as tarefas para alcançar as suas metas? Lembra do passo para sair pela porta? Tem que existir aquele passo durante a semana. Por exemplo, se o seu objetivo é fazer um intercâmbio, por exemplo, concorda que um passo da semana é ir por curso de inglês ou por um outro determinado curso? Estudar inglês, estudar outro idioma? Né, dependendo do intercâmbio que você for fazer. Então, isso aí também é a perda do foco com muita facilidade. Porque na semana nós temos todas as nossas atividades. E as nossas metas devem estar na nossa semana.
para atingir o nosso objetivo. E diante a enormidade de papéis sociais que eu tenho, prioridades, muitas vezes as minhas metas não aparecem na minha semana. E nesse período, sabe o que acontece com a nossa vida? Nós estamos só agindo e não estamos evoluindo. Isso é muito sério. Eu falo muito essa frase com meu esposo. E volta e meia ele esquece. Mas como é que é um daquilo mesmo? Vamos evoluir ao invés de só agir. Se as minhas metas não estão na minha semana, eu não estou evoluindo, eu só estou agindo. Então, vamos evoluir ao invés de só agir. O que está acontecendo com aquela parcela da população que recebeu ali o gráfico, onde os brasileiros estariam muito no circunstancial? Quer dizer o quê? Só está agindo, não está evoluindo. Certo? E como falei para vocês, nós temos uma média de 4 horas de excelente produtividade. Eu percebo isso comigo. Quando eu fico o dia inteiro no escritório, eu percebo que as minhas primeiras 4 horas, eu vou longe. Mas depois, minha produtividade já diminui. Outra situação importante. Vamos repensar qual é o nosso turno mais produtivo. Eu sou muito produtiva de manhã. Muito produtiva de manhã. Já tem pessoas que falam, professor, você é louca. De manhã eu estou morrendo de sono. Mas eu sou muito produtiva de manhã. Tanto que de manhã eu faço atividade física, acordo super cedo, mas eu tenho esta produtividade. Outras pessoas já são mais produtivas à tarde. Outras pessoas até mesmo à noite. Então, buscar essa complexidade das atividades no período que você é mais produtivo. As coisas chatas para fazer. Quando que eu vou fazer? Quando eu sou mais produtiva. Imagine eu colocar uma coisa chata no período da tarde, onde eu não sou tão produtiva. Isso daí eu vou procrastinar, não vou fazer. Vou deixar para amanhã. Né? Aí amanhã vai ser uma urgência. Daí acabou com o meu dia, com a minha semana. Né? Vamos falar rapidinho dos ladrões do tempo. Um dos ladrões do tempo é a falta de prioridade que a gente já discutiu. Tá? As interrupções, gente. Nós somos interrompidos o tempo todo. Vocês percebem isso? Nós somos interrompidos o tempo inteiro. Tá? Por várias pessoas, nós somos interrompidos pelas nossas redes sociais. Só que a gente tem que aprender também a se comunicar claramente com as pessoas. A se comunicar claramente. Eu fiz um processo de coaching com uma empresária de uma clínica de estética, onde tinha 12 funcionários. E o problema que ela foi resolver eram vários. Um deles eram as interrupções. Ela não conseguia fazer nada na clínica, não conseguia fazer planejamento, porque eram as 12 funcionárias interrompendo ela o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aí fiz um trabalho, olha só, gente. Primeiro que ela não se comunicava claramente. Ela não se comunicava. Só dizia, estou ocupada. Isso é se comunicar, gente? Não. Então, diante das interrupções, nós precisamos nos comunicar claramente com as pessoas. Claramente. Existe até um modelo, né, para evitar essas interrupções. Eu tenho trabalhado com uma equipe de vendas e uma orientação que eu dei para essa equipe de venda que trabalha com... São baias? Ilhas? Como é que chama? Os escritórios que ficam todos próximos. Baias, né? Baias, né? E a orientação que eu dei para aquele grupo é fazer 1 hora de silêncio ou 2 horas de silêncio por dia. Colocar uma regra entre eles. E, gente, a produtividade dessas pessoas aumentaram de uma forma absurda. Porque nessas 2 horas ninguém pode falar com ninguém. Ninguém. Porque senão qualquer coisa... A caneta está aí? O grampeador? Tem um telefone daquela pessoa? Não é verdade? E do ladinho tem um post-it. Se surgir algo que eu preciso perguntar para você, anota. No final das 2 horas você vai perguntar. Eu fiz exatamente isso com a equipe da menina, né? Foi muito engraçado. Ela comprou uns bloquinhos para as 12, uma canetinha colorida, bem bonitinha para as 12. Colocaram lá nos aventais e falaram, escreve e fala comigo no final do dia. E ela falou, olha, foi um case de sucesso, gente. Até hoje ela está me mandando várias
várias situações que surgiram depois disso, que as meninas tiveram mais autonomia, concorda? Não sabe onde está algum produto, alguma situação, resolve. Porque fica sempre na dependência de alguém, tá? Então, nós somos interrompidos o tempo todo. Existe esse dado aqui, gente, olha como esse dado é alarmante. De Tatiana De Angela, ela também é uma especialista em autogerenciamento, e ela fala o seguinte: existem pessoas que são interrompidas e não conseguem voltar para a concentração que estavam, concorda? Existem pessoas que não voltam mais, inclusive. Tem pessoas que dá um tempinho e volta, mas tem pessoa que é interrompida e não consegue mais fazer o que estava fazendo. E ela diz o seguinte: se nós fôssemos interrompidos 27 vezes num dia, e nós somos interrompidos muito mais que isso, 27 vezes num dia, e eu levasse 10 minutos para voltar à concentração que eu estava, eu iria perder num dia 4 horas e meia. Aí junta com aquelas 5 horas e 30 lá, aí não foi mais nada. Aí o que você vai fazer? Nada. Fica sentado ali. Só que este é um dado de 2016 e o Christian trouxe esse dado esse ano, mês passado. Olha, gente, isso é um dado muito sério, né? Muito sério. Então, as interrupções... Eu fui ministrar essa palestra, teve uma aluna, foi muito engraçada, que chegou e falou: professora, eu sei qual é o meu problema. Eu disse: mas o quê? Esse é o meu problema, que eu não consigo estudar, não consigo fazer nada. Meu problema é minha mãe, que ela me interrompe a tarde inteira. Mas eu não me comunico com ela. Eu preciso me comunicar. Eu preciso me comunicar claramente. Eu preciso avisar o que está acontecendo. Eu lembro que quando eu estava fazendo meu mestrado, eu ficava no escritório muito tempo, né, estudando, escrevendo a dissertação, e o meu marido, o meu esposo e o meu filho sempre estavam lá solicitando alguma situação. Eu assim, poxa vida, né? Eu vou ter que fugir dessa casa em algum momento. Né? E eu me deparei, por que aquilo estava acontecendo? Eles queriam minha atenção, obviamente. E teve um dia que eu saí do escritório, inclusive eles entravam no escritório, cada um com um cachorro no colo, então eram 4 seres me buscando naquele momento, 4, cada um com um cachorro, veio visitar a mãe, né? E teve um momento que eu saí do escritório, fui até ao encontro deles e falei claramente: não posso ser interrompida. Quanto a minha maior concentração, eu terei mais produtividade, eu vou sair de lá e nós vamos fazer o que for necessário. Então, houve a comunicação clara. Eles sabiam que tal hora eu iria sair de lá, ficavam lá ansiosos, né? Não entraram mais e tudo deu certo. Então, a gente precisa se comunicar. Nas churrascarias não tem as lanterninhas, os sinais ali para a gente não ser interrompido? É uma forma de comunicação, né? É uma forma de comunicação. A gente precisa se comunicar, porque isso é um problema muito sério. Redes sociais, já vou passar para cá para a gente concluir. Gente, as redes sociais, eu acredito que é um fenômeno fantástico na nossa vida, se a gente sabe utilizar ela a nosso favor, né? Nós precisamos das redes sociais, nós não vamos mais viver sem ela, pelo contrário, isso só vai aumentar, mas nós temos que trabalhar com ela de forma inteligente. Trabalhar com network, a Flávia apontou muito bem, nós estamos na geração da tecnologia, os nossos serviços precisam ser divulgados nas redes sociais. Isso não vai mudar, isso só vai aumentar, né? Existem aplicativos, assim como ela falou, que respondem automaticamente, e isso para a gente é muito bom, mas nós precisamos saber lidar com elas. Caso contrário, nós ficamos o dia inteiro no WhatsApp, não é assim? O dia inteiro no WhatsApp. Eu não respondo imediatamente, não respondo. Eu respondo imediatamente as minhas prioridades, porque a pessoa manda e-mail e manda WhatsApp. Mandei um e-mail no WhatsApp. Para que isso, gente? Para que a pessoa faz isso? Hã? O e-mail, já chegou no Outlook, chegou um e-mail. Tim, mandei um e-mail. Né? Não é verdade? Não precisa, gente, fazer. Não faça isso com as pessoas. O e-mail já está ótimo, né? Então, nós somos bombardeados o tempo inteiro com isso. Então, trabalhar adequadamente, colocar tempo específico. Eu coloco tempo para trabalhar com as redes sociais. Existem horários do dia que eu respondo o WhatsApp. Caso contrário, eu fico o tempo inteiro no WhatsApp. Então, vamos tentar organizar isso
porque ele é um belo ladrão do tempo. Procrastinação, já estou terminando, procrastinação é depois eu faço. Depois eu faço. Eu tenho um filho adolescente que adora falar isso. Arthur faz isso, depois eu faço. Depois eu faço. Não falei que eu faço. Ele não vai fazer, gente. É engraçado porque esses dias ele falou assim, esses dias ele perdeu o videogame, né? Está sendo tudo gravado, né? Vai tudo pro YouTube essa gravação. Se ele assistir isso, olha, ele vai me pegar. Ele perdeu o videogame, ele falou, mãe, e o videogame? Ele perdeu o videogame, as notas não estavam muito boas, né? Mãe, e o videogame? Eu disse, meu filho, tem que conversar com teu pai, meu filho, tem que conversar com teu pai. Mãe, tu é coaching, tu resolve tudo. Olha que sem vergonha. Mas com ele eu não consigo resolver nada, né, gente? Com ele eu não consigo resolver nada. Aí eu acho muito interessante isso que ele falou, porque que esperto que ele foi, né? Porque quando ele olha para mim, o papel social que eu tenho com ele é de mãe. É de mãe. Por mais que ele saiba que eu desenvolvo, eu converso com ele, sabe? Eu faço alguns trabalhos que ele tem muito orgulho. Na hora do desespero, ele colocou uma máscara social em mim bem interessante, né? Vai lá, tu consegue tudo. Mas a gente tem que entender, isso faz parte até de uma outra palestra, mas a gente tem que entender como as pessoas nos enxergam. Porque tem relação com as nossas máscaras sociais. Por exemplo, a minha mãe, ela não consegue me enxergar nessa estrutura, porque ela enxerga a filha, não é? O meu filho, se ele estivesse aqui, ele se sentia, quem sabe, envergonhado, porque essa é a coaching que ele só quis naquele momento, né? Mas ele enxerga a mãe. Então, nós precisamos entender como as pessoas nos enxergam. Qual a identidade que nós formamos nas pessoas? Qual é a máscara social que eu assumo, né? Porque, às vezes, nós somos julgados pela identidade ou pela máscara que a pessoa nos faz a leitura. A minha mãe, quando assiste meus vídeos, ela fala, ai, como tu é exibida. Porque ela só enxerga a filha, gente. Ai, tu é muito exibida. Mas, enfim. O Arthur ainda procrastinando, né? Amanhã eu faço, depois eu faço. Gente, a procrastinação ela é um grande problema na nossa vida, concorda? E eu digo que a procrastinação é a teoria dos alfinetes. O que é a teoria do alfinete? É aquele alfinete que está ali te espetando, ó, o tempo inteiro porque você não fez, não é verdade? Quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu lembro que a minha dissertação era o meu alfinete. Então, às vezes eu estava na praia, curtindo a praia, eu estava incomodada. Eu disse, poxa, por que eu estou incomodada? Por causa desse alfinete. Eu tinha que estar lá escrevendo. Né? Então, procrastinar é você ter vários alfinetes na sua vida. Então, arranque esses alfinetes para a sua vida evoluir. Porque uma das coisas que nós não evoluímos é pelo excesso de procrastinação que está lá atrás. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, e eu não faço nada, e vai acumulando e se torna, sabe o quê? Urgente. Aí vira um caos. 3 orientações em coaching para a gente terminar. 3. Todo mundo fala isso aqui, eu adoro repetir, né? Quem estuda coaching sempre traz essa teoria que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos, tá? Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso aqui. Há um tempo atrás, eu estava fazendo um processo de orientação, um TCC com uma aluna, e quando eu fui iniciar o trabalho com ela, eu sempre gostava de organizar mais ou menos a vida do aluno, né? Para que ele tivesse tempo para começar a estudar, pesquisar, escrever o seu trabalho de conclusão. E a menina falou o seguinte, professora, de manhã eu estou em casa, de manhã, então está ótimo, então você tem a manhã toda livre para começar a estudar e escrever o seu trabalho, né? O seu trabalho de conclusão. E eu fui percebendo, gente, que os dias foram passando e a menina não produzia. Ela não produzia. Eu disse, poxa, ficou doente, aconteceu alguma coisa, né? Começava a trabalhar só 2 da tarde, depois ia para a universidade à noite. Uma menina jovem. E eu fui apertando, até que ela falou, professora, eu vou te falar. Eu acordo meio-dia. Eu disse, espera aí que eu vou te pegar agora. Mas por que tu acorda meio-dia? É porque, obviamente, dormia
de madrugada, só que de madrugada também não produzia, né? E ela começou a contar assim, olha, professora, eu luto contra isso há muito tempo, para que eu mude os meus hábitos. Mas a minha mãe acostumou, isso é um hábito que passou dela, e trouxe para nós. Todos nós acordamos lá em casa meio-dia. Vocês têm que ir lá para casa um dia, então. Vocês vão ver que vocês vão lá para casa. 6 horas, estamos de pé, né? Então, ela assim, a menina já estava prestes a casar, já construía sua família. E ela dizia, poxa, eu quero, enquanto eu não tiver a minha vida, enquanto eu não tiver a minha casa, esse hábito vai ser muito complicado. Porque até tento, professora, dormir mais cedo. Mas as pessoas estão em movimento e ela entrava naquele ciclo. E foi muito difícil. Eu estou usando um simples exemplo, né? E foi muito difícil trabalhar com essa menina. E eu vi que para ela também foi um grande desafio, né? Isso é um exemplo. Mas a gente tem que pensar quem são essas pessoas que a gente mais convive. Porque muitas vezes nós vamos adquirindo os hábitos dessas pessoas, né? A gente precisa também pensar nessas pessoas, gente. Essas pessoas não estão fisicamente perto de nós. Não são pessoas que eu convivo aqui. Muitas vezes são pessoas que estão no meu pensamento. Se eu penso muito numa pessoa que eu não tenho afinidade, eu acabo ficando igual a ela. Olha isso, né? E existem 3 grupos de pessoas para nós convivermos e evoluirmos. Eu vou passar as 3 para vocês. 3. Pensem se vocês convivem com essas pessoas. Primeiro grupo de pessoas. Pessoas que sabem menos que nós. Não é porque é nobre, enfim. Não. Porque nós temos a oportunidade de ensinar alguma coisa. Quando nós ensinamos alguma coisa, para uma pessoa, é uma oportunidade de nós nos edificarmos, de nós evoluirmos, de nós nos sentirmos melhores. Não é maravilhoso você ensinar alguma coisa? É maravilhoso. Segundo grupo de pessoas, pessoas que estão no mesmo nível que você, porque é muito confortável, não é? Conversar com uma amiga que está no mesmo nível com você, a linguagem não é a mesma? A linguagem é a mesma, é uma delícia. Você fala bobagem, ela também fala bobagem. Você fala uma intelectualidade, ela também fala uma intelectualidade, né? Então, no mesmo nível. E o terceiro grupo de pessoas, pessoas que nos assustam. Aquela pessoa que você fala, meu, o que é isso? Qual é o grupo que nós menos convivemos? As que assustam. Por quê? Por quê? Que gera desconforto. É uma delícia ensinar. É uma delícia estar no mesmo nível. Agora convive com uma pessoa que te assusta. É desconfortável. Mas é uma ótima forma de nós aprendermos, evoluirmos. Eu adoro pessoas esquisitas. Adoro. Meu marido fala, meu Deus, quando tu vê uma gente louca, tu está sempre perto. Assim, claro. Uma oportunidade que eu tenho de entender. Uma oportunidade que eu tenho de evoluir. É desconfortável você conversar com uma pessoa diferente de você. E por quê? Nós temos muitas crenças, gente. Crença é aquilo que eu acredito, não é verdade? Crença é aquilo que eu acredito. Eu acredito, eu falo assim, o fulano tem que falar assim também. Se ele fala diferente, eu já não quero, né? Então, vamos pensar um pouquinho nas pessoas que nos assustam, né? Tirar um pouco essas crenças da nossa vida, né? Ter oportunidade para evoluir. Gente, essa palavrinha inglesa aqui, ó, já estou terminando. Essa palavrinha inglesa que é o mindfulness, ela está muito em alta. O mundo inteiro está falando essa palavra. Alguém já ouviu? Já ouviu? Mindfulness. Gente, tem total relação com o autogerenciamento. Eu tenho praticado mindfulness já há algum tempo. O que é o mindfulness? É atenção plena. O mundo inteiro está falando. Se o mundo inteiro está falando isso, gente, porque tem algo muito importante acontecendo, concorda? Improdutividade, falta de foco, de planejamento. Olha a quantidade de tempo perdendo no circunstancial, devido a tanta informação, a um bombardeio de informação que nós temos. Como eu falei no início, né? É o preço que pagamos por ter um iPhone. É informação a todo momento. Então, o que é o mindfulness? Atenção plena. Eu acabei de ler
este livro aqui, inclusive, sobre atenção plena. E os autores, gente, eles citaram no livro um exemplo muito simples, que é, por exemplo, quando nós colocamos um pedacinho de chocolate na boca. O que o ansioso faz quando bota um pedaço de chocolate na boca? Não sabe nem se é doce, se é salgado, não sabe nem o que era. Né? Mas é uma forma de começar a entender o que é o mindfulness, o que seria essa atenção plena. Eu estou percebendo que muitos de vocês estão aqui 100%. Estão aqui comigo 100%. Isso é atenção plena. É viver a experiência 100%. Aí o exemplo que ele usou, colocar o chocolate, um pedacinho de chocolate na boca. E sentir o chocolate derreter. Sentir a temperatura do chocolate. Será que o leite é 70% cacau? Que chocolate é esse? Né? Normalmente, nem sabe o que é, né? Nem sabe o que é. Né? Eu tenho praticado muito mindfulness em várias situações do meu dia. Várias situações do meu dia. Desde eu estou trabalhando com as minhas redes sociais, eu estou só nas redes sociais. Eu estou lendo, eu estou só lendo. Eu estou olhando para a TV sem pensar em nada, eu só estou olhando para a TV. Para tentar ter prazer nas pequenas coisas. Comece a pensar um pouquinho e olhar o mundo de uma outra forma. O livro fala muito disso. Poxa, às vezes você abre o portão da sua casa, você tem um quintal, você tem uma flor que floresceu, você não viu, você tem suas cachorrinhas sorrindo e você não percebeu, não é? Você não percebeu os animais, você não percebeu o seu filho, você não percebeu o seu esposo, enfim, seu relacionamento, porque você não está ali 100%. E a vida está passando muito rápido, né, gente? A vida está voando. E se a gente não começar a desfocar o mundo externo, a ter prazer nas pequenas coisas, o que a gente falou no primeiro slide, nos primeiros slides? Que o luxo, quem é o luxo hoje? É o tempo. Por que o mindfulness, o mundo inteiro está falando dele, gente? Porque não se existe mais atenção plena. Existem momentos que a multitarefa é existente? Existe. Existem alguns momentos que a gente vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu não preciso fazer isso todos os dias. Tem dias que várias coisas vão acontecer. Mas tem muitos dias que eu posso ter uma atenção plena e ter prazer nas pequenas coisas. Caso contrário, de que vale a nossa vida? Outra situação que o mundo inteiro leu, 2 milhões, não, já chegou mais, 2,5 milhões de cópia do livro, gente, dessa fofa japonesinha, Marie Kondo. Ela ensinou as pessoas a organizar a casa, a limpar a casa. Eu poderia fazer isso, gente. Olha, ela foi mais empreendedora. Eu poderia, sou ótima em casa. Ela ensinou as pessoas a organizar a casa, organizar as suas coisas, a se desprender. Quanta coisa nós temos em casa que não usamos mais, gente. Eu fui dar uma palestra dessa, uma palestra semelhante a essa, e falei sobre este livro, que é A Magia da Arrumação, que é você se desprender das coisas que você não usa mais, que você não precisa mais. E eu tinha uma colega, gente, que ela queria muito assistir essa palestra. E essa colega, durante aquela semana, ela falou assim para mim, preciso comprar outro guarda-roupa. Ela estava só falando isso para mim. Preciso comprar outro guarda-roupa, Gente, ela assistiu a palestra, deu 2 dias, ela me mandou uma foto de 2 sacos, assim, para doação. Ela não precisava mais comprar o guarda-roupa, né? Ela se desfez de coisas que ela não precisava mais, né? E a Mary, ela fala o seguinte, quando você vai se desprender de um objeto, de uma roupa, de qualquer coisa que já não faz mais parte da sua vida, ela pede para a gente fazer essa pergunta, né? Isso me traz alegria? Esse objeto me traz alegria? Né? Poxa, se já passou, se ele já não me traz nenhum significado, ele pode ir embora. Né? Então, vamos organizar a nossa casa, gente. Vamos organizar o nosso ambiente de trabalho.
Para o autogerenciamento, as coisas precisam estar limpas e organizadas, não é verdade? Eu sempre dizia para os meus alunos, quando eles iam arrumar as cabines de estética, né? Organize igual o seu guarda-roupa. Das meninas, não, professora, isso não. Mas eu sempre digo, quando nós observamos os ambientes organizados, isso nos dá muita clareza, né? Nós evitamos muito retrabalho. Um ambiente organizado, você sabe onde as coisas estão. Você sabe onde as coisas estão, né? Isso é importante. E para a gente finalizar, quem é o responsável pelo seu sucesso? Lembrando que sucesso é conseguir o que você quer. Independente do que você quer, né? Quem é responsável pelo seu sucesso? Quem é? Quem é? Bem alto? Bem alto? Eu sou responsável pelo meu sucesso, né? Então, assuma a responsabilidade, né? Quando nós assumimos a responsabilidade, nós temos a noção que nós nunca também estaremos 100% pronto, né? Mas com uma frase, essa última frase que a gente discutiu, feito é melhor que perfeito, né? Perfeito nós nunca estaremos, perfeito é o pronto, perfeito é o acabado, né? O mundo está aí correndo numa velocidade tremenda. Busque e esteja comprometido com a sua melhor versão, seja melhor que ontem e assuma sempre a sua melhor versão. E muito obrigada.